Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 18 milhões de brasileiros apresentam algum transtorno relacionado à ansiedade. A implementação de políticas de saúde mental no ambiente de trabalho, como a norma regulamentadora 1 e a Lei 14.831 de 2024, são fundamentais para assegurarem a prevenção de distúrbios como o burnout, por exemplo. Para a gente falar sobre o assunto e entender como líderes e colaboradores podem desenvolver um ambiente de trabalho mais saudável psicologicamente, a gente conversa com a psicóloga Daniela Maurício. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde. Boa tarde, Tudo bem? Léo. Obrigado, boa tarde, viu? Anne. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer. Seja prazer, muito bem-vinda. Obrigada. Espero ajudar todo mundo em casa, né? Acho que a gente sempre fala isso, né? Que o nosso país é um dos países mais ansiosos do mundo. E a gente tem falado mais de saúde mental, acho que exatamente por esses índices que a gente tem visto, né? Você vai para um hospital, crente que você está com um problema cardiológico, e quando você vê, você está com uma crise de ansiedade, aquele aperto no coração que você acha que é uma coisa, quando vê, é a sua saúde emocional, mental, que de repente não está bem. Quando a gente começa a ver isso e ver alguns resultados de que muitas empresas estão tendo afastamentos de funcionários por saúde mental, a gente vê essa necessidade da lei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você tem visto isso nos consultórios, como que isso tem crescido, como tem sido feito. Anne, você sabe que a implementação dessa lei, o Ministério do Trabalho, foi muito assertivo e eu acredito que depois da pandemia, isso aumentou ainda mais, depois de um período pandêmico. Nós já tínhamos essa necessidade antes, mas cada vez mais se faz necessário olhar para a saúde mental dos trabalhadores, né? Geralmente, o que a gente fazia dentro dos consultórios? Porque chega muita gente não só com pânico, ansiedade, depressão. Muitas vezes, assim, para chegar no esgotamento, que é o burnout, tiveram vários estágios ali. Então, até ela chegar ali, ela passou por muita coisa. Só que, geralmente, a gente trabalhava muito mais focado no paciente. Então, olha, o que você pode fazer a respeito? E isso não é uma minoria. Então, de 0 a 10 pacientes, 9 chegavam geralmente com sintomas que muitas vezes precisariam de um afastamento ou até mesmo de um manejo ali do estresse diário. Então, o tema de trabalho dentro do consultório, ele é muito grande também. Então, eu acredito que agora a gente consegue dividir um pouco essa carga, eu não digo 100%, mas a gente conseguir conscientizar também os grandes líderes, porque a gente precisa começar lá de cima para a gente conseguir ter uma melhora. Então, eu fico muito feliz com essa norma, principalmente. Tenho muita esperança de que a gente possa ter empresas mais saudáveis a partir disso. Não que os funcionários não vão ter a parte deles. Porém, acredito que com a grande liderança, porque tudo começa lá em cima. Sabe aquele que o exemplo arrasta? É mais ou menos isso. Então, se a gente tiver uma alta liderança, bem treinada, consciente, atenta, promovendo um ambiente mais saudável, a gente vai melhorar muito a qualidade das pessoas. E o trabalho, né? Porque isso, a gente vai ver o resultado a médio e longo prazo. Porque é um investimento, né? Assim, a gente está encarando isso no Brasil, isso é muito novo para a gente. Se você pegar ali empresas, por exemplo, da Alemanha, na década de 90, já fazia ginástica laboral, já pagava academia para os funcionários, já tinha uma carga de trabalho menor. Estou falando isso há 30, 40 anos, Mas né? uma outra geração também, né? Outra geração, exatamente isso. A gente precisa se adaptar numa nova geração também. Então, e assim, a gente está engatinhando para isso. E isso é muito importante, porque a empresa precisa entender que o colaborador, ele é um investimento, né? Ele não é uma pessoa que está lá para te dar simplesmente o lucro, ele está para investir. É um investimento que você faz nele, ele precisa te dar um retorno. E a melhor maneira para te dar o retorno é estando com a cabeça boa, equilibrada, e aí assim eu consigo usar mais, entre aspas, né, claro, do potencial dele. Sim, Você acha que isso ajuda bastante? Você acha que essa lei ela veio para falar assim, cara, vocês não conseguiram fazer de forma natural, a gente vai ter que colocar isso para vocês fazer funcionar? Acredito que sim, principalmente porque, assim, Léo, você falou uma coisa muito importante. Eu venho do universo de RH antes da clínica. Então, eu conheço muito esse ambiente também. Trabalhei por uns anos e depois migrei para o consultório, para trabalhar nos bastidores, né, do trabalho ali. E antigamente existia um trabalho, mas as pessoas não tinham tanta consciência dos próprios direitos. Então, elas não conseguiam nem perceber que um ambiente, muitas vezes, com muito conflito, uma alta demanda, está sobrecarregado. Porque, assim,
vivemos em algumas crises pontuais há muitos anos, né? Geralmente temos uma crise aqui onde temos demissões. Geralmente as empresas, o que elas fazem? Querem fazer mais com menos. E aí você vai ganhando algumas funções ali. Essa sobrecarga, o que a gente aprende antigamente? Eu tenho que dar conta, é o que eu tenho. Hoje, a gente também tem uma nova geração muito mais consciente. Ou seja, o compliance, que também foi intitulado ali na empresa, ele começa a ser acionado muito mais vezes. Então, a outra geração, a antiga geração, também precisa estar mais atento, porque é novidade para eles. Tipo, como assim eu estou sendo denunciado? Que absurdo, sempre foi desse jeito. Mas hoje a gente tem que lidar com a nova geração, que também é mais consciente, e ainda bem. Então, eu acredito que essa norma ela veio para, de fato, a gente começar a mudar o ambiente de trabalho. Acredito que a gente vai ter mais trabalho agora, porque é algo novo para as pessoas. E a alta gerência, ela precisa comprar a ideia para as coisas mudarem. Mas eu acredito que, a partir disso, você pode construir melhoras, principalmente porque as pessoas estão mais conscientes e, além de mais conscientes, a empresa também, de começar a trazer melhorias mensais, semanais, e instruir mesmo os funcionários. Então, eu acredito que agora ou vai ou racha. É porque é muito cultural, né? A gente tinha aquela coisa de ser workaholic, por exemplo, era algo incrível. Né? Eu nasci para trabalhar, então eu tenho que trabalhar até eu me esgotar, de não aguentar mais. A gente só que começou a ver muita gente ficar doente, principalmente pessoas que trabalham com bancos, que têm metas, por exemplo. De sucesso. Exato. Né? Nossa, quanto mais se trabalha, mais você ganha, ou mais você é bem prestigiado na empresa, ou mais você tem valor. Só que uma hora essa conta não vai fechar, né? E a gente vê muito isso nos bancos também, né? As metas são necessárias, acho que a gente tem que ter esse equilíbrio também, né? Que existe sim, tem que ter os direitos e os deveres, e a empresa tem o dever de te cobrar por metas, enfim, mas tem que ter esse equilíbrio. E quando você fala da gerência, realmente, porque um gerente que está doente, ele vai fazer com que o resto da equipe também fique, sem dúvida, né? Porque ele vai ficar exigindo da equipe algo que ele também acha que ele já fez, ele já passou por isso, e você também vai ter que passar. Mas você sabe o que é mais interessante, que eu acho bacana? Querendo ou não, essa regra, ela vem para nos forçar, e que não deveria ser forçado, a melhora de um relacionamento saudável. Por quê? Se aquele gerente já não está saudável, e a gente sabe que quanto maior é a cadeira que uma pessoa ocupa, maior é o nível de pressão, de estresse, nós entendemos isso. Mas tudo vem num efeito cascata se a gente não tomar cuidado. Só que como que está a relação dessa equipe? Como é o relacionamento entre eles? Como é a relação entre um funcionário e a liderança dele? Será que esse funcionário ele tem a confiança e a segurança de conversar com o seu líder de uma maneira tranquila? Ele se sente seguro para virar e falar, olha, eu não estou dando conta, eu estou sinalizando aqui para você, está um pouco difícil. Porque assim, a gente se leva para trabalhar, né? Não tem essa coisa de separar o pessoal do profissional. Muitas vezes a gente está passando por uma bomba dentro de casa e você precisa estar ali sorrindo e você faz. Mas isso compromete a sua performance. E geralmente essa relação com o seu gerente, né, a sua liderança, ela precisa ser algo mais seguro, de você conseguir chegar e falar, olha, hoje eu não estou no meu melhor, vou fazer isso, está acontecendo tal coisa, ou até mesmo não querer abrir, mas de se sentir na segurança de abrir. Então, eu acredito que hoje a gente vai ter que trabalhar muito mais algo que já deveria ser normal, uma relação saudável dentro das empresas. Como que a gente... pode ir, Não, Léo. pode falar. Como que a gente consegue perceber, né? Acho que a empresa que o funcionário não está bem e o próprio funcionário, acho que eu passei dos meus limites, eu não estou bem. Quais são esses sintomas que a gente deve ficar atento, por exemplo? Você diz o líder ficar atento com o líder o funcionário. E a gente também, né? No momento de falar assim, nossa, eu acho que eu exagerei, eu acho que isso já não é mais, não faz parte de mim, acho que eu tô, sei lá, mal, enfim. Você sabe que nós nos percebermos, geralmente a gente leva um tempinho a mais. E é importante a gente conseguir ter esse conhecimento do tipo, como que anda a minha rotina? Como que está o meu dia a dia? Por quê? Nós temos uma balança em que 70% da minha vida é no meu trabalho, 30% é na minha vida pessoal. De repente, essa balança começa a aumentar e eu começo a ter mais trabalho, eu começo a reduzir, porque essa balança precisa entrar ali, então eu vou tirar de algum lugar. Então, eu vou reduzir muitas vezes o meu lazer, porque eu preciso trabalhar um pouco mais. E aí, o que acaba acontecendo? Eu começo a ficar mais estressada. A irritabilidade é um dos sintomas que aparece primeiro. Por quê?
quando você está numa pressão, tem que entregar alguma coisa, uma alta demanda, ou você está sobrecarregada, geralmente, e vamos falar cognitivamente, não tem muito espaço para você pensar muito. A irritação, ela começa a tomar conta. Então, sabe quando você começa a ficar o famoso pavio curto? Qualquer coisa que antigamente passava batido, começa, de fato, a te irritar. Você começa a não ter muita paciência. Então, isso eu acho que é um dos primeiros sinais ali de um estresse, vamos dizer assim. Porque para a gente chegar no burnout, a gente precisa pensar nos estágios. A gente tem um estresse cotidiano e que não é administrado, a gente só vai levando, né? Como você disse, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, e aí a gente vai indo. Só que ele não para aí. Então, eu começo a ter dor de cabeça, porque aquele estresse não está sendo administrado. E eu tenho diariamente conflitos, eu tenho cada vez mais demandas. Então, eu começo a ter dor de cabeça, eu começo a ter gastrite. Muitas vezes, quem já tem uma tendência pode ter queimação, o intestino também soltar. Eu começo a ter o famoso tremor nos olhos, né? Quantas pessoas já não sentiram isso e, de repente, falam assim, nossa, eu estou tremendo os meus olhos. Alguém fala, isso é estresse. Mas você não dá tanta bola. Silencioso. Né? Você não percebe tanto. Então, a gente começa a perceber com os sintomas que a gente naturaliza. Tipo, não, é porque eu estou trabalhando muito. Não porque eu preciso fazer algo. Então, ali eu acho que é o ponto principal. Por quê? Quando você começa a partir para um estágio depois, que, vamos dizer, você já está numa exaustão, a gente já parte para sintomas, principalmente, de transtornos psicológicos. Os sintomas de ansiedade, porque ele ultrapassa o físico. Então, começa a ter crises de ansiedade. Tem pessoas que podem ter pânico, principalmente, e o humor deprimido. Por quê? A pessoa começa a ter privação de sono. E aí, é interessante a pessoa começar a perceber quando eu chego no meu trabalho, eu estou querendo ir embora. Eu não vejo a hora de dar o meu horário de ir embora. Eu estou só sobrevivendo ali. Só que quando eu vou para minha casa, eu não descanso. E aí eu fico pensando no outro dia que eu vou precisar voltar. Você percebe o ciclo que vai se repetindo? Porque a pessoa está querendo descansar, ela sabe inconscientemente que ela precisa, mas esse parar muitas vezes a pessoa não faz. E é aí que a gente precisa olhar, para a gente anteceder. Começou num nível de estresse muito grande, começou a perceber que está sobrecarregado, pause em algum momento e perceba, o que eu posso fazer, porque isso daqui não vai ser sustentável a longo prazo. Preciso conversar com o meu líder, preciso dizer, olha, isso aqui eu preciso passar para alguém, ou então eu vou demorar mais para entregar. Como eu posso administrar? Porque o ponto principal é a gente tentar não chegar no último estágio da exaustão. E é aí que eu acho que é bem difícil, porque envolve muitas vezes ter que comunicar. E se a empresa, que é aí que eu acredito que essa norma vai entrar para poder forçar a olhar, não recebe isso muito bem, tudo vira uma cascata. E não tem como não chegar numa exaustão. E aí, quando chega numa exaustão, o corpo para. Não tem como. Né? Sabe aquela questão? Se você não parar, o seu corpo vai te parar em algum momento. Né? É muito interessante isso, porque eu trabalhei com hotelaria durante muitos anos. E esse tipo de coisa funciona muito em hotel. Muito. Pesquisa interna. O que funciona muito bem também, eu lembro que focavam muito nisso. Alimentação. Capricho na alimentação, deu uma alimentação incrível. E hoje a gente comentou isso lá em cima, né, Abi? As meninas falam assim, nossa, a gente comeu uma mousse no hotel hoje que estava incrível, que comida boa, comida gostosa. Então, isso funciona bastante. O que além disso, você acha que a empresa precisa ter também para os seus colaboradores que realmente funciona de uma forma prática, assim? Você sabe, Léo, que você falou sobre alimentação, e essa semana eu conversei com uma paciente sobre isso, que a alimentação é uma necessidade básica e que muitas vezes a gente subestima, né? O quanto ela é importante, do tipo, um café da manhã que seja gostoso, sabe, aquele momento de você fazer com calma. E isso é importante, ter as pausas para o almoço, né? Por exemplo, a pessoa está almoçando e ela almoça na frente do computador. Não, é uma necessidade básica. Então, o básico precisa ser feito muito bem, né? E aí, respondendo a sua pergunta, né? Você pode refazer, por favor? Porque daí eu já fui para outro lugar. O que além dessas o que coisas práticas fazer, que a empresa pode fazer para ajudar? Você sabe que, muitas vezes, situações muito simples, até implementados pelos líderes, né? Pode funcionar muito, como, por exemplo,
não só essa questão de alimentação, mas ter na semana, muitas vezes, numa sexta-feira, 1 hora dedicado, muitas vezes, para poder conversar com a equipe ou até ter um momento ali um pouco mais relax, implementar momentos, geralmente, mais tranquilos para os funcionários, palestras. Por mais que a empresa fale, nossa, mas não vai funcionar, até parece. Gente, primeiro, a alta gestão tem que comprar isso. Sim. E isso funciona. Quando uma empresa ela tem como política e vive isso, do tipo do respeito, de implementar não só uma alimentação, mas o cuidado, muitas vezes, com o funcionário, de ter uma área de lazer. Por exemplo, a gente criou uma sala de descanso para os nossos funcionários. Esse cuidado, isso funciona muito. Mas eu acredito que o ponto principal, se tiver treinamentos para desenvolvimento, mas principalmente para essa parte emocional, acho que isso é fundamental. Hoje em dia, tem até programas de universidades que você pode solicitar estagiários mesmo de psicologia para poder ter um dia na empresa e atender os funcionários. Isso também resolve muito. Eu lembro que na empresa que eu trabalhei, nós tínhamos isso, era toda quarta-feira. Eles falavam que era a quarta da saúde, porque eles iam e a gente fez uma sala super sigilosa, sabe, toda fechadinha, era super no sigilo. E os funcionários iam. Eles iam para conversar e isso melhorou muito a qualidade deles e até como eles se sentiam. Então, muitas vezes, as empresas podem pensar que não funciona, mas se a própria liderança não compra a ideia de algo simples, de treinamentos, palestras semanais, muitas vezes investir em questões básicas mesmo, acaba não funcionando, mas pode funcionar muito. Boa. Com certeza. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa, viu? Ah, imagina, foi uma delícia. Você de casa, aproveita, se tem alguma dúvida, aproveita para mandar mensagem. O Instagram é @psidanimaurício, está aparecendo para você aí na sua tela. Beijo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Obrigado, gente. Muito bom.